Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa. Muito bem-vindos ao Podcast Cepal. Estamos aqui no Aquário de Ideias do 43º Encontro Cepal, com a parceria do Instituto Teen Street Brasil, falando com pessoas que estão fazendo diferença no reino. E hoje a gente recebe aqui a pessoa com quem você vai precisar se acostumar com o nome, que é um pouco diferente, mas Vacílios Lima dos Santos, missionário da Cepal. Seja bem-vindo, Vacílios. Que prazer, Paulinho. Cara, eu fico imaginando quanto bullying você sofreu na vida. Muito. Mas eu entro na dos caras e tá tudo bem. Eu não resisti hoje, eu tive que usar o verbo vacilhar, né? Vacilar. Mas olha, meu nome não vem de vacilar. Espero vem de Basileia. É o nome grego que significa reino, né? Então Vacílios, portanto, é o serviçal do reino. Olha aí. Olha que bonito isso. Bonito. E você teve irmãos? Tenho duas irmãs, Vasti e Vânia. Ah, tá. A ideia era seguir como V, né? Vastida. Mas acabou dando certo, Vasti a rainha. Mas acabou dando certo, né? Vacílios, serviçal do reino. Estamos aqui pra isso. É isso aí, cara. Isso aí. E você hoje nasceu em Poá? Nasci em São Paulo, mas sempre morei em Poá. Só saí pra Poá estagiar. É Grande São Paulo, não é? Poá é um município colado a Grande São Paulo. Tá. E eu saí só pra estudar fora e estagiar, fazer projeto residência em Atibaia, que foi um tempo muito bom, mas logo voltei pra Poá. Tá, você é casado com a Mara? Sou casado com a Mara Regina e nós temos 3 filhos. O Murilo vai fazer 4 anos, a Jamile já fez 9 e o Thales acabou de fazer 13. Poxa, que legal. Então nós temos uma galerinha lá. Como um bom missionário, né? Mas tem que ter mais de 2 filhos, né? Eu não sou muito bom missionário, que eu parei nos 2. E você tem trabalhado com o grande foco da Cepal, que é o treinamento de liderança. Exato. Desde sempre. Quando eu falo desde sempre, eu tive uma escola nessa direção. Meu projeto residência lá em Atibaia, na IECA, a Igreja Congregacional Atibaiense, com o pastor Carlos, o Totti, o Vitor, enfim, com esse pessoal joia lá de Atibaia, a minha escola foi essa, treinamento de liderança. Eles davam uma ênfase muito forte a isso. Então eu voltei para Poá com essa visão, com esse entendimento de que é necessário reproduzir líderes, né? 2 Timóteo 2:2, o que de mim recebestes, transmite a outros, a homens idôneos, e esses homens vão transmitir a outros. Então, uma das coisas que eu sempre fiz no pastorado, que vai terminar com 19 anos na igreja local, Congregacional Fidelidade, lá de Poá, o que eu sempre fiz, né? Uma das coisas prediletas foi treinamento de liderança. Então, essa é uma proposta que eu sempre cultivei, e isso então me trouxe para Cepal, esse perfil. E essa ideia de trabalhar com a liderança é tão multiplicadora, né? Porque quando você trabalha com líderes, você trabalha com muitas pessoas ao mesmo tempo, porque ele tá liderando e tá passando esse aprendizado. Isso, não morre ali, né? E é legal porque, assim, depois você vê o resultado disso na vida de outras pessoas que você não discipulou, mas que foram discipuladas por quem você discipulou. Isso, aí já são seus netos. Né? Netos, isso. Eu tenho netos lá na igreja local. Legal. E aí, depois de 19 anos saindo, é uma crise, naturalmente, mas eu entendo hoje que o meu ministério é pra fora. Então, a proposta de fazer o mesmo que eu sempre fiz, só que agora apoiando outros pastores, outras igrejas locais. E você já fazia isso sem ter contato com a Cepal, né? Sem ter contato com a Cepal. Você já sabia que isso era importante. Essa é a visão da Cepal. Isso. Aí você só encontrou alguém que pensava, um grupo de malucos que pensava como você. Exatamente, E o que me ajudou muito nesse processo, ter conhecido o Ministério da Editora Cristã Evangélica, lá de São José dos Campos. Então nós começamos de alguns anos pra cá, começamos a viajar pelo Brasil afora, dando treinamento para professores e líderes de escola bíblica. Então isso foi gerando uma crise, sabe, Paulinho? Puxa, eu sou pastor de igreja local, ao mesmo tempo tô saindo, e é pra continuar nessa tensão ou não, e aí... São chamados diferentes, né? São coisas diferentes, dá pra conciliar talvez com muita
muita dificuldade, mas eu senti que devia tomar uma decisão. Então a decisão foi, eu quero fazer isso sempre. Então é natural, eu preciso ter uma igreja local, onde servir ao Senhor com a minha família, meus filhos precisam. No entanto, não dá pra ficar só numa igreja local, preso àquela realidade local. Eu preciso sair, e eu experimentei isso com a Editora Cristã Evangélica e também com outras oportunidades, e a tendência é essa de agora pra frente. E agora está, na verdade, assim, já tem nascido no seu coração, você está trabalhando no projeto de servir em Portugal. Isso mesmo. Com a família toda, claro. Com a família toda, claro. Já fui lá 2 vezes. Na primeira vez, eu fui dar um curso em São Tomé e Príncipe, na África, e então passei pro Portugal por causa do visto. Na segunda vez, eu fui pra fazer reconhecimento de área mesmo. Quando então foi viajei. Essa segunda vez foi o ano passado, 2015. E aí eu viajei de norte a sul, conversei com muitos pastores, fiz pesquisas básicas de supermercado, de escola, preguei em igrejas para ter uma noção melhor do que eu queria fazer. Agora, em agosto, eu vou junto com a Mara, minha esposa. Tô indo pra lá, pra região norte, que é a região onde nós decidimos servir ao Senhor. Então nós vamos lá fazer um reconhecimento de área diferente, agora com um toque feminino, né? Ah, claro, ela vai ver um monte de coisa que você não viu. Vai ver um monte de coisa que eu não vi, é verdade. Que quando você voltou, ela fez várias perguntas que você nem tinha pensado. Muitas. Não, na verdade, quanto lá ela ia, amor, você viu isso? Então me ajudou. Você viu isso? Deu um roteiro, né? Mesmo assim, o olhar feminino precisa acontecer, né? Então, em agosto próximo, agora de 2017, ou de 2016, porque 2017 é possível que já estejamos lá, morando lá, né? É isso aí. E por que você se sentiu desafiado a trabalhar em Portugal? O que você viu lá na igreja? Essa pergunta é muito joia, porque um dado estatístico, tá? Eu vi pesquisas nesse sentido. O dado estatístico é que mais morrem igrejas em Portugal do que nascem. E aí veio a pergunta, por que não fazer lá em Portugal o que eu faço no Brasil? Por que não investir na formação e treinamento de liderança e apoio a líderes locais lá em Portugal, que a necessidade é muito maior? Aliás, tem trabalho nesse sentido para todo lado, mesmo no Brasil, mas a necessidade lá é muito grande. Falou ao seu coração isso, né? Isso falou ao meu coração. Então Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer isso lá em Portugal. E as coisas começaram a acontecer, e contatos, as coisas estão caminhando bem nessa direção. E como é que funciona essa sua ajuda, esse seu trabalho? Você vai chegar numa igreja que já está provavelmente estabelecida, mas que tem a dificuldade de ter líderes. Ou então o líder local está tendo dificuldade de abordar alguma questão, por exemplo, educação de filhos. Também. Então eu estou ali para ajudar. Entendi. No que for possível. E ajudar também na multiplicação desses líderes. Isso, de preparar também. Uma nova geração. Exatamente. A proposta inicial é essa. Mas quando você vai a uma igreja local, oferecer algum tipo de treinamento, de repente você descobre outros focos de necessidade. Por que não investir? Por que não colaborar? Só que tem um probleminha, entre aspas, né? Eu posso chegar lá e dizer assim, né, a líderes portugueses, olha, eu tô aqui pra ajudar, e eles vão logo responder, mas quem falou que a gente precisa de ajuda, né? Isso, é um risco, né? Ainda mais vindo de fora, né? Exato, brasileiro. Né? A gente tem isso, né, até com os estrangeiros, né? Os estrangeiros passaram algumas dificuldades nesse sentido, isso, né? E aí, como é que você vai Então, eu preciso ser amigo dos caras, né? Eu preciso estar junto com eles e, na verdade, me oferecer pra ser útil naquilo que for preciso, naquilo que eles gostariam de ter. Talvez eles não falem assim, olha, nós precisamos de você, mas se você anda junto com eles, se você dá uma atenção, então esses relacionamentos vão surgindo. Como agora, eu estou indo pro encontro de obreiros da Igreja dos Irmãos, e a coisa surgiu assim, a gente tava batendo papo com um presbítero deles, né, que é um líder de influência no país, então ele me convidou para ir falar. Não que ele tenha compartilhado alguma necessidade, olha, nós precisamos de ajuda, não é isso, mas já que você tá aqui, já que você está vindo, por que você não vem para somar com a gente, né? Então existe uma abertura. Eu tenho contato com igrejas congregacionais, batistas, casas de oração, ou a Igreja dos Irmãos e outras igrejas que já abriram o coração e falaram, olha, nós queremos o seu apoio. Talvez não
no sentido de precisamos do teu apoio, mas nós estamos aqui para te dar espaço, né? E o nosso objetivo, né, como capacitadores de líderes, trabalhando com eles, é servir aos que servem, né? A gente não vai para esses lugares para se exibir ou mostrar, olha quanto eu sei e vocês não sabem de nada. Né? A gente tá pra caminhar junto mesmo, é esse o objetivo. Perfeito. E uma coisa legal, Paulinho, é que Portugal é uma porta de entrada pra Europa, né, e pra África. Então, assim, apoiar líderes a partir de Portugal vai ser uma possibilidade muito grande, né? Principalmente se nós trabalharmos com líderes multiplicadores, que é a proposta do Ministério Alvo, com quem eu estou trabalhando hoje, que é a proposta de um perfil próprio também, né? Eu tenho materiais prontos nesse sentido, e nós podemos ser úteis na África e em alguns países da Europa, onde tem líderes brasileiros e portugueses. Não, sem contar que você, influenciando e fortalecendo a liderança dentro da igreja portuguesa, você vai preparar pessoas para irem para esses lugares também. Perfeito. Por exemplo... É um ponto estratégico da Europa. Né? Perfeito. Por exemplo, Paulinho, nós temos um contato no Caminho de Santiago, na Espanha, uma casa chamada Casa dos Peregrinos. Casa de los Peregrinos, ou alguma coisa assim. E eu estive lá. Então, uma coisa que eu penso naturalmente é trabalhar com potencial de líderes jovens para servirmos na Casa dos Peregrinos, La Fuente del Peregrino, na Espanha, para servirmos os peregrinos que passam por ali. Que fazem o caminho de Santiago. Fazem o caminho de Santiago e param na casa para comer, para tomar banho, para dormir. E o diferencial em La Fuente del Peregrino é que eles não pagam nada. Em todos os outros albergues, eles pagam do estado ou do governo, né, federal. Eles pagam uma taxa, e lá nesse lugar eles não pagam, né? Eles são servidos, e ali é uma grande oportunidade de evangelismo. Então, oportunidades como essa vai ajudar os líderes, né, a se envolverem com projetos que trazem vigor para a igreja. Então, pretendo levar alguns portugueses para servir lá na Espanha, no Caminho de Santiago também. Então, assim, você é pastor de uma igreja local, está se preparando há 19 anos. E segundo você me disse, o seu mandato está acabando. Exato. É diferente para alguns de nós essa ideia, mas termina agora em 2017. Termina em fevereiro de 2017. Aí o resto do ano é preparação, de fato, para a viagem, levantamento de sustento, Perfeito, que é o maior desafio nessa... Que é o maior desafio, Infelizmente, né? Como a gente queria não se preocupar com isso, né? Exato. Mas levantamento de sustento para em 2017 começar esse trabalho lá. Isso. Eu acho que é o momento, porque as crianças estão novas, são crianças, né? Mesmo o Thales, 13 anos, eu acho que ainda um pouco tranquilo pensar em ir agora. Uma adaptação, né? Agora se deixa mais pra frente, já fica um pouco complicado. Obrigado pela sua participação. Foi Deus joia. Abençoe muito o projeto de vocês. A gente ora pela Europa, sabe da situação lá da igreja. Mais uma vez, a gente sabe que vai ter muitos portugueses ouvindo a gente. Não que a gente se ache melhor que vocês, muito pelo contrário. A gente é muito grato a vocês pelo que fazem e fizeram e fazem aqui pelo Brasil também. Mas a gente vê essa necessidade e vê o que é chamado de Europa pós-cristã, né? Uma situação triste, igrejas morrendo, e a gente quer investir, quer trabalhar na Europa também. Então a gente fica muito feliz porque tem alguém daqui, né? Mais uma pessoa daqui do Brasil pensando nisso. Perfeito. E eu agradeço muito, joia, o espaço aqui no Aquário de Ideias com você, Paulinho, uma simpatia. Valeu, muito bom. Você também. Obrigado, Vacílio. Tá bom? Um abração. Até mais. Valeu.